Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de vetores, como vocês podem ver aí no título. Então eu coloquei aqui, pessoal, dois vetores, olha só, u e v, e esses dois vetores nós vamos representar agora a soma de u com v, certo? Então, como é que a gente faz para representar a soma de u com v? A primeira forma é colocando aqui o começo de V no final de U, na extremidade de U, colocando um na frente do outro, assim. E aí o vetor soma, que é o vetor U com V, vai ser aquele que começa em U e termina em V. Aqui, ó, veja só. Então aqui eu represento isso aqui pelo vetor U mais V. Uma outra maneira de representarmos uma soma de vetores é através de uma regra chamada regra do paralelogramo. Então, vou botar aqui regra do paralelogramo, que funciona da seguinte forma. Eu vou representar U e V, só que agora partindo do mesmo ponto, certo? Vamos supor que isso aqui seja o U, e o de baixo aqui vai ser o V, certo? E a regra do paralelogramo é o seguinte, eu tenho que completar aqui um paralelogramo, vou fazer uma linha paralela a U, tracejada, e uma linha paralela a V, também tracejada. E aí, o vetor U mais V vai ser aquele que parte daqui do início de U e V e vai até a outro vértice, formando aqui uma diagonal do paralelogramo. Então, esse vetor aqui em azul é o vetor U mais V, certo? Então, você pode fazer dessas duas formas. Primeiro, completando aqui o polígono, certo? Fechando o polígono. Ou pode usar a chamada regra do paralelogramo, que é o quê? O vetor soma vai ser a diagonal desse paralelogramo aí. Em seguida, nós vamos falar sobre as propriedades da adição, tá? Então, vamos colocar aqui A1. A primeira propriedade é chamada de propriedade associativa. Associativa. Que é o seguinte, dados três vetores, você pode associar esses vetores da maneira que você quiser. Por exemplo, eu posso pegar aqui o vetor soma de U mais V, certo? Somado isso aqui com W, e dizer que isso aqui é igual a quem? Ao vetor U somado com o vetor soma V mais W, certo? Então, essa é uma forma. A segunda propriedade, pessoal, é chamada propriedade comutativa. Então, você deve saber, já que comutativo funciona assim, a ordem das parcelas não altera a soma. Isso funciona para números reais e funciona também, no caso, para adição de vetores, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui, ó, uma soma de U com V. Isso aqui eu vou chamar de V. E esse aqui vai ser o meu U. E aí o vetor U mais V vai ser, aliás, o vetor V mais U vai ser esse vetor aqui, ó, V mais U. Agora, se eu quiser fazer o vetor U mais V, basta eu pegar o U aqui, na extremidade de U eu passo o vetor V, um representante dele paralelo aqui a esse, certo? E aí quem vai ser U mais V? Vai ser esse vetor aqui. Deixa eu só mudar de cor aqui. Então esse vetor aqui, ó, que eu vou traçar saindo do início de U e terminando no final de V, esse vetor aqui é o U mais V. Perceba, pessoal, o desenho está ajudando muito, mas perceba que eles são paralelos, ó, U mais V e V mais U. É porque são dois representantes da mesma classe de vetores, certo? A terceira propriedade que nós vamos estudar aí é a propriedade do elemento neutro. Eu vou chamar aqui de A3. E vou colocar aqui, ó, elemento neutro. Que funciona da seguinte forma. É aquele vetor que quando você soma
ele com outro vetor, o resultado é apenas o outro vetor. Como assim, cara? Da seguinte forma, se eu somar aqui u mais o vetor nulo, certo? Vai ser igual ao próprio vetor u, para qualquer que seja o u que eu pegar, certo? Vamos supor, se eu estou lidando com a reta dos números reais, o vetor nulo vai ser o próprio zero, né? Se eu estou lidando com o R2, então vai ser o par 0 e 0. Se eu estou lidando com R3, vai ser 0, 0 e 0. E assim por diante, pessoal. Esse elemento neutro ele vai servir para que a gente possa definir também o elemento oposto, que é a nossa próxima propriedade, tá? Então vamos falar aqui do elemento oposto. Vou botar a quarta propriedade. Ó. O vetor u somado com seu oposto, que nós vamos chamar de menos u, é igual ao vetor nulo. E isso serve para todo u pertencente ao espaço vetorial que a gente está trabalhando, certo? Vamos chamar isso aqui de V, certo? E a gente pode ver da seguinte forma, se eu considerar que o u é do tipo AB, se eu considerar isso, o oposto de u, menos u, vai ser o vetor BA. Então, quando eu faço a soma de AB, né, portanto, quando eu faço a soma de AB mais BA, eu estou dizendo o seguinte, é um vetor que começa em A e termina em B, somado com um vetor que começa em B e termina em A. Isso aqui vai ser igual ao próprio vetor nulo. Okay? Então, a subtração funciona da seguinte forma. O vetor U menos o vetor V é a mesma coisa da soma do vetor U mais o oposto do vetor V. Certo? E isso se define para todo U e V pertencente a esse espaço vetorial, tá? Pertencente a V. Tá ok? Então, seria o seguinte. Eu teria aqui um vetor U qualquer. Vamos fazer aqui o U. Então, se eu vou somar U com o oposto de V, então vamos supor que se V está assim, certo? O menos V vai ser um vetor assim, certo? Menos V. Então, esse seria o oposto, tá? Como é que você faria para representar geometricamente essa diferença? Você poderia pegar um outro representante de menos V, colocar aqui, ó, dessa forma, esse seria menos V. E aí o vetor soma de U mais menos V seria esse vetor aqui, que sai de U e vai até o final de V, dessa forma. Então, isso aqui seria o vetor U menos V. Então, o primeiro exemplo que nós temos aí é o que diz o seguinte. Determinar a extremidade do segmento que representa o vetor V, que é 2 e menos 5, sabendo que a sua origem é o ponto A, menos 1 e 3. Vamos supor que o vetor V seja do tipo AB, ou seja, B menos A. Ele começa em B e termina em A. Sabendo disso, ó, o vetor V vai ser 2 e menos 5. O vetor B, que nós não sabemos quem é, nós podemos chamar de XY. E o A vai ser menos 1 e 3. Fazendo aqui a subtração dos vetores, ó, vou repetir aqui 2 e menos 5 igual a quem? A x menos com menos a mais, x mais 1, y menos 3. Dois vetores são iguais quando as suas coordenadas são iguais, então aqui a gente vai concluir que x mais 1 é igual a 2 e y menos 3 é igual a menos 5. Tá? Então daí basta a gente resolver essas duas equações. Para essa primeira eu tenho que x vai ser igual a 2 menos 1, x vai ser igual a 1. E o próximo eu tenho que y vai ser igual a menos 5 mais 3, y vai ser igual a menos 2. Portanto, o ponto B vai ser o ponto 1 e menos 2. Beleza, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da questão de hoje. Nós voltaremos com mais questões em breve. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.